Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Se não tiver ninguém bonito, então é só olhar aqui para frente, tá bom? Mas é aqui atrás, ó. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo de número 19. Deus está aqui. A boa mão de Deus repousa sobre nós. Está escrito assim: E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. E eram ao todo uns 12 homens. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Aperte a mão dele ou dela com carinho até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Eu oro mais uma vez aqui nesta vigília. A minha oração é para que o Senhor cerque este lugar com a sua presença. E que num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramado. Rasga os céus sobre nós esta madrugada. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta madrugada, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: Amém. Os que podem tomar seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Queridos, quero agradecer o pastor Daniel por ter feito a ponte para mais uma vez eu estar aqui nessa linda vigília, que o Brasil todo assiste, gente do mundo inteiro assiste. Tem um mistério nesse lugar aqui, e é algo divino. Não vem da horizontal, vem da vertical, né? E eu tenho esta semana batalhado muito espiritualmente falando, em todas as áreas da vida. Os irmãos devem saber que eu sou, além de ser pastor, eu estou político, eu sou deputado federal. E as guerras que eu enfrento, elas são violentíssimas. E esta semana, enquanto eu me preparava, o Senhor me levou a desfrutar das minhas grandes memórias dos embates espirituais que eu já tive. E as pregações que eu fiz durante a semana toda foram pregações de guerra. E eu termino essas minhas viagens hoje, aqui nesta madrugada, e a propósito, em uma vigília. Então eu acredito que não é por acaso que eu estou aqui nesse lugar. E o Senhor me deu uma palavra que, se eu conseguir traduzi-la em palavras, alguns de vocês não vão conseguir voltar para casa andando essa madrugada. Vão voltar flutuando na presença de Deus. Alguém acredita que Deus está aqui? Então olhe para o irmão do seu lado e pergunte para ele: você está pronto? Diga: faremos uma viagem aqui. Mas é uma viagem só de ida para dentro do coração de Deus.
Quem não quiser ir nessa viagem, pelo horário dá para ir para casa assistir o Corujão. Porque se ficar comigo, coruja você não vê essa madrugada. Você corre o risco de ver a pombinha do Espírito Santo voar aqui nesse culto. Só mais um grito de glória a Deus daqueles pentecostais. Roberto, mude a música para mim. O texto que eu li é um desses textos que quando você conhece, ele fica impregnado na sua alma. Imagine vocês que o livro de Atos dos Apóstolos é o livro do início da igreja. Ele vai contar a história de como a igreja nasceu, de como ela cresceu, de como ela se desenvolveu. E não há em nenhum capítulo do livro de Atos dos Apóstolos que não aconteça algo extraordinário. Ou seja, os primeiros crentes do primeiro século da igreja, eles eram caminhantes de dois mundos. Um pé deles pisava esse mundo físico, e o outro pé deles pisava no mundo sobrenatural. Com os olhos da carne eles enxergavam a terra, com os olhos espirituais eles viam o outro lado. Então eram homens e mulheres acostumados a trazer o céu para a terra. Não era difícil você encontrar em qualquer capítulo de Atos dos Apóstolos os homens de carne e osso, comedores de arroz e feijão como nós, de repente, através da oração, do jejum, rasgarem o véu que separava esse mundo físico do mundo invisível. E eles conseguiam trazer o céu para onde eles estavam. Quem conhece Atos dos Apóstolos sabe do que eu estou falando. Prenderam um apóstolo uma vez, e sabendo que coisas extraordinárias aconteciam, além de prendê-lo dentro de uma prisão, prenderam ele entre dois soldados. Ele ficou preso por correntes a um soldado à esquerda e por um soldado à direita. Os soldados adormeceram. Um anjo apareceu naquele lugar. O anjo soltou as correntes. Os soldados não acordaram. E Pedro é arrancado de dentro da prisão. Quando ele chega na casa onde os irmãos estavam orando, uma menina chamada Rode, ela olha pelo olho mágico da porta e nem abre a porta. Ela volta correndo e diz assim: Pedro está aí. Os crentes acreditavam tanto no sobrenatural que uma irmã que estava orando disse: não é Pedro, é o anjo dele que está aí. Quando abriu a porta, olha Pedro entrando e dando testemunho: o anjo do Senhor me visitou esta madrugada, arrebentou os grilhões que me prendiam e cá estou eu. É nesse mesmo livro que a Bíblia conta que à meia-noite Paulo e Silas, que estavam aprisionados pelos pés, eu já vi prender as mãos, porque isso é natural, mas eles eram tidos como homens tão perigosos para a sociedade, que a Bíblia diz que amarraram os pés deles em um tronco. Por que cantaram à meia-noite? Porque bateram tanto nos dois que eles desmaiaram. Paulo acordou à meia-noite, a boca com gosto de sangue, os pés e as mãos presos. E ao invés dele murmurar, de xingar, de fazer qualquer coisa errada, Paulo começou a cantar. Eu queria saber que hino que ele cantou. Se tivesse a letra, o mocinho ali ia cantar para nós aqui hoje ela. Eu sei que quando Paulo começou a cantar, Silas acordou. E eu imagino Silas falando: ué, Paulo, nós estamos presos, você está cantando? Ele disse: prendem o corpo, mas não prendem a alma. Podem prender os meus pés, as minhas mãos, mas nunca a minha adoração. E Silas fez um dueto com Paulo. E o louvor deles foi tão pesado, tão ungido, que Deus ficou de pé e começou a dançar. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Deus começou a dançar, e cada vez que o pé do Senhor batia lá no céu, a terra começou a chacoalhar. A Bíblia diz que houve um terremoto na cadeia. Só que eu nunca vi um terremoto que não derruba a parede, que não derruba teto. O terremoto só abriu as portas, só arrancou as correntes. Então não foi um terremoto, era Deus dançando. O louvor mexeu com Deus. Quem sabe nessa madrugada Deus não resolve ficar de pé no trono e dançar também. Se ele resolver pisar firme no céu, os grilhões que prendem o seu filho, a sua filha, a sua mãe, o seu pai, o seu emprego, o seu trabalho, podem ser quebrados. Estou com o meu corpo todo arrepiado, até a barba arrepiou agora. Olha só. Então o livro de Atos dos Apóstolos deveria ser lido, ensinado, reensinado e vivido pela igreja moderna. Porque a igreja moderna acredita piamente que tudo se resolve aqui, que tudo se resolve com uma pregação,
ou com uma palavra de autoajuda por um coaching bem preparado, que tudo se resolve tendo dinheiro para contratar um bom advogado, que tudo se resolve na base do intelecto. A igreja primária sabia que tem coisas que não se resolvem aqui, só se resolvem aqui, porque a igreja está em guerra. E você pode não acreditar nisso, mas nós estamos de verdade em guerra. Só que Paulo, quando vai escrever a carta aos Efésios, ele tenta ensinar aos Efésios, lá no capítulo 6, que a nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados, as potestades, as hostes do mal, o príncipe das trevas. Paulo começa a enumerar e dar nomes a alguns seres que os nossos olhos não veem, e que o crente moderno já nem acredita que existe mais. Principado é um território. Ou seja, existem espaços físicos que têm dono, e que os donos não estão na terra. Não é a sua escritura que determina. São espíritos ancestrais antigos, espíritos desprovidos de corpos físicos. Não esses que insistem em participar de alguns cultos, que recebem apelidos como Zé Pilintra, Exu Caveira, Tranca-Rua. Não. Eu falo de potestades, de espíritos da maldade, de demônios de patente alta. E olha, eu tenho lido a Bíblia desde os meus 9 anos de idade. A primeira vez que eu li a Bíblia inteira de capa a capa, eu tinha 9 anos de idade. Mais de 30 vezes lendo a Bíblia. Até que um dia eu me deparei com um texto que eu fiquei chocado. Porque eu aprendi na igreja pentecostal que anjo é mais forte que demônio. Quem já aprendeu isso? Aí eu encontro na Bíblia Sagrada um anjo de quinta grandeza, chamado Gabriel, que desceu para entregar a resposta de uma oração para Daniel. Só que quando saiu do céu, não conseguiu chegar na terra. Daniel travou um jejum de 21 dias. E esse jejum não tem nada a ver com comer legumes. As pessoas confundem os jejuns de Daniel. Estou no jejum de Daniel, 21 dias comendo legume. Mistura os dois. O jejum do legumes é quando ele chega em Babilônia. O jejum de 21 dias é jejum integral. Sem água, sem comida. Ele acordou de manhã, sentou na cama e percebeu que a atmosfera de Babilônia estava diferente. Eu sou dessa época, que os crentes tinham percepção. Os crentes eram sensitivos. Os crentes tinham visão a olho aberto. Por que tinham isso? Porque treinavam o seu espírito. Porque jejuavam. Porque oravam. Porque não tinham celular e nem TikTok. Passavam mais tempo com Deus do que com os homens. E era automático. Quanto mais perto de Deus, mais parecido com Ele ficava. Daniel acordou, sentou na cama, percebeu tudo diferente. A Bíblia diz que Deus não escondia nada do seu servo Daniel. Daniel dobrou o joelho e orou. Deus não falou com ele na hora, então ele disse: se Deus não falou, tem algum problema. Então hoje eu não como, vou jejuar até Deus falar. Passou a noite, Deus não falou. Ele podia ter entregado o jejum à meia-noite, comido alguma coisa e voltado a jejuar de manhã. Ele disse: não, vou jejuar até amanhã, até Deus falar. O jejum dele passou 3 semanas. 21 dias de jejum integral. É a primeira aparição na Bíblia que acontece de tarde, com o sol quente. Daniel estava na beira do rio Raidekel, junto com os engenheiros de Babilônia, criando um arqueoduto para levar água para a Babilônia, quando a Bíblia diz que apareceu diante dele um varão. A visão foi tão profunda que os homens que estavam com Daniel não eram crentes. Eles não viram, mas sentiram e saíram correndo. Já leram isso na Bíblia ou não? Daniel capítulo 10. Os homens saíram correndo, eles não viram nada, mas eles sentiram, o corpo deles sentiu. Daniel foi o único que viu, porque Daniel estava mais para aquele mundo do que para cá. Quando ele viu o anjo, ele caiu aos seus pés como morto. O anjo tocou no ombro dele e colocou ele de pé. A Bíblia diz que Daniel não conseguiu ficar de pé. Eu fiquei de 4, joelhos e pés. E o anjo insistiu: fique de pé, porque você não pode me adorar. Então o anjo me disse: Daniel, homem muito valoroso, a tua oração foi ouvida desde o primeiro dia.
Daniel não precisou perguntar, o anjo lia a mente dele. A tua oração foi ouvida desde o primeiro dia. Porém, eu fiquei preso nas regiões celestiais da Pérsia. E o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Eu que aprendi que anjo é mais forte que demônio, tive que ler na Bíblia que um anjo de quinta grandeza como Gabriel ficou preso nas regiões celestiais, porque o principado, a potestade que mandava na Pérsia, prendeu Gabriel. Olha, eu nunca tinha imaginado isso. Como pode um anjo de quinta grandeza, um principado celeste, ser preso por um principado maligno? E o que foi que soltou o anjo? Pergunte para mim o que, pastor? A persistência de uma oração. A persistência de um sacrifício, de um jejum. O jejum de Daniel foi tão violento que ele rasgou a película que separa o mundo físico do mundo invisível. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. O jejum, o sacrifício de Daniel foi tão profundo que ele foi numa intensidade tão grande que ele rasgou a película que separa esse mundo do outro mundo. Eu pregava agora há pouco e falava que Deus criou 3 mundos. No início criou Deus os céus e a céus, mundo espiritual invisível de Deus. Terra, mundo físico dos homens. Com o passar do tempo, Deus foi obrigado a criar um terceiro reino, que é um acidente de percurso, que é o inferno. Mateus 25, Deus fez o inferno para o diabo e os seus anjos. O inferno não é para o homem vai para o inferno porque é um idiota. Deus criou o reino do inferno para agrupar os demônios ali. Então se criou 3 mundos: o mundo de Deus, o mundo dos homens e o mundo do diabo. O mundo de Deus e o mundo do diabo são invisíveis a nós porque são espirituais. Eles existem, são mundos paralelos. Vou te dar um exemplo. Quem aqui já olhou para um espelho? Só eu sou um idiota aqui, ninguém olha. Você está dormindo? Vou perguntar de novo. Quem já olhou para um espelho? Quer ver que legal? Quem aprendeu a beijar no espelho? Todo mundo. Todo mundo tem 5 minutos de bobeira que você vai lá na frente do espelho, não tem ninguém olhando. Quem aqui já passou medo olhando para um espelho? Só eu e aquela irmã ali atrás. De noite, escuro, você levanta, vai beber água, você passa perto do espelho, dá uma olhada, sobe um arrepio na gente. É ou não é? Por quê? Porque quando você olha para o espelho, você vê um outro mundo lá dentro. Só que você não consegue ir para lá. Pessoas já tentaram atravessar. Daí criou-se aquele grande escritor europeu que falou sobre Alice no mundo dos espelhos. De onde sai essa história? Da menina que entra dentro do espelho e encontra um mundo mágico. Da ideia do ser humano de que atrás do espelho tem um outro mundo, só que você não consegue atravessá-lo. Os mundos paralelos existem. O nosso planeta, existe a dimensão de Deus e a do diabo. De vez em quando, o ser humano consegue rasgar essa película. Quando ele se une demais a Deus, em jejum e oração, ele traz o céu para a terra. Quando o outro, do outro lado, faz sacrifícios ao diabo, ele traz o mundo do diabo para a terra. Vou te dar um ensinamento que você nunca ouviu falar. Nem Deus, nem o diabo podem fazer qualquer coisa que seja nesse planeta, a não ser que o dono do planeta permita. Pergunte a mim, quem é o dono do planeta, pastor? Você. Deus deu ao homem a terra. Deus disse a Adão: a terra é sua, domine a terra, sujeite a terra. A terra é um mundo físico. Nem Deus pode operar aqui se nós não deixarmos. Por que é que você acha que Jesus vem e cria a sua igreja e diz que a igreja é o corpo? Ele é o cabeça, mas nós somos o... Por que o corpo? Porque é no corpo que está a mão. Só a mão pode tocar. É no corpo que estão os pés. Só os pés podem caminhar. É no corpo que está a autoridade. Então nem Deus nem o diabo podem operar nesse mundo, a não ser que o dono do mundo permita. Não era mais fácil o diabo aparecer para Eva em forma de um anjo? O que é mais fácil, o homem acreditar em um anjo de luz ou em uma cobra? Vai, responda aí. Cobra ou anjo? E por que o diabo não apareceu em forma de anjo? Porque Paulo diz que ele pode.
ainda que ele apareça em forma de um anjo de luz e traga um outro evangelho, seja ele anátema. E por que o diabo não apareceu em forma de um anjo? Pergunte para mim, por que não, pastor? Porque anjo é espírito, e espírito não pode ser visto. O diabo, para entrar nesse planeta, ele criou uma brecha na lei divina. Só manda na terra aquilo que é terra, só manda na matéria aquilo que tem matéria. Como ele é espírito, não pode mandar aqui. Então ele criou um método, ele achou uma brecha na lei e entrou no corpo da serpente, porque a serpente é matéria, é terra. O diabo entrou pela janela. Quando Deus veio ali para julgar todo mundo, ele olhou para cada um deles e disse: cada um de vocês vai ter uma punição. O homem vai ter que trabalhar muito para sobreviver. A mulher vai dar a sua conceição sentindo muitas dores, vai ter filhos sentindo dores. A serpente vai comer pó e vai rastejar sobre o seu ventre. O diabo estava saindo. O diabo falou, Deus falou: volta aqui, porque agora a punição é sobre você. Deus abraça Eva e diz: você entrou aqui por uma cobra, uma brecha. A cobra não manda nesse mundo. Quem manda nesse mundo são meus filhos, Adão e Eva. Eu não vou entrar pela brecha, não vou entrar pela janela, vou entrar pela porta, porque da semente dela. Vou falar de novo. Da semente da mulher nascerá um que esmagará a sua cabeça. Deus estava dizendo: chegará um dia em que eu vou entrar aí de maneira legal, mas vou entrar em forma humana, não vou entrar em forma de cobra. E aí eu terei um corpo para poder usar. Então o mundo físico e o mundo espiritual, eles são paralelos. Enquanto nós estamos aqui agora, se a nossa crença é verdadeira, nós não viemos sozinhos para cá. Cada um de nós tem um anjo. Um irmão ali acreditou. Vou falar de novo. Se nós cremos, cada um de nós veio para cá escoltado por um anjo. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra do. Então imagine esse número de pessoas aqui, multiplique por 2. Nós estamos aqui, e como nós estamos num ambiente sagrado, em uma congregação de adoração, o anjo não precisa estar aí do seu lado agora. Neste exato momento eles estão aqui em cima. Você não está entendendo, vou falar de novo. Tem duas multidões aqui, tem vocês e tem anjos aqui em cima. Como o anjo não é onisciente, eles devem estar batendo papo ali, não são onipresentes. Um faz tempo que não vê o outro. O anjo que está comigo faz uma cara que não vê o Senhor. Os dois devem estar batendo papo ali. Como é que você está? Eu estou bem. Como é que é segurar o Carlão lá? Rapaz, não é fácil não, viu? Aí o anjo do Carlão fala: como é que é andar com o Feliciano? Ele diz: só Deus. Meu anjo deve andar com um monte de esparadrapo, asa quebrada. É só luta, é só pancada. Mas no fim eles terminam dizendo assim: mas nessa vigília o Senhor abriu um portal no céu. Está subindo as orações, já está descendo a armadura, porque a palavra da estratégia está na boca do profeta sendo pregada. Se nós não acreditarmos que tudo se define no mundo espiritual, não vale a pena estarmos aqui. Paulo, no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, ele entra numa cidade que ele não queria mais entrar nela, porque ele chegou nela uma vez e foi preciso sair correndo de lá porque espancaram ele. Para não morrer, ele se escondeu no cais do porto. Fez um juramento: nunca mais piso nesse lugar. Chegou o jovem em Éfeso, pisou na cidade e começou a pregar com muita violência, com muita graça. Ao invés do povo se converter, jogaram pedra nele. E ele teve que fugir de lá. Atos 19, Paulo está velho, vindo da cidade de Corinto. Houve uma festa lá. Nesta festa estava Paulo, Apolo, um grande pregador. Estavam todos reunidos depois do culto. Chegaram à seguinte conclusão: vamos dar uma oferta para Paulo. E com a oferta, Paulo orou e disse: Senhor, para onde eu vou com esse dinheiro? E o Espírito falou a Paulo: é hora de voltar à cidade de Éfeso. Paulo entrou na cidade de Éfeso. Só que agora não era jovem, era um ancião. Como era um ancião, não entrou gritando, pregando, porque o que falta ao jovem sobra ao velho. O jovem tem ímpeto, mas não tem experiência. O ancião tem experiência, às vezes não tem ímpeto, mas às vezes a experiência é melhor do que o ímpeto. Ele entrou e ao invés de sair pregando, ele começou a olhar a cidade.
Pergunte, o que ele procurava? Só falo se todo mundo perguntar. Procurava entender porque aquela cidade era tão pesada. Porque aquela cidade era tão carregada de mal. Por que é que ele apanhou ali a primeira vez e não conseguiu pregar o evangelho? E ele vai andando pelo centro da cidade. E Paulo descobre. Quando ele está no centro da cidade de Éfeso, ele encontra uma das 7 maravilhas do mundo antigo, chamado Templo da Deusa Diana. O Templo da Deusa Diana tinha 800 portas. Era um quadrilátero, 200 portas de cada lado. O templo da deusa Diana tinha 800 sacerdotes e sacerdotisas chamados de prostitutos cultuais. Porque o culto da deusa Diana era uma orgia, era um culto de sexo livre, era uma deusa do amor, era Afrodite. As pessoas tinham problema, chegavam numa das portas, contratavam dos sacerdotes ou sacerdotisas que levavam sacrifício para a deusa, voltavam possuídos e diziam: a deusa quer que você entre aqui dentro em um dos quartos e traga 5 homens, 5 mulheres, um cavalo, uma vaca, e faça sexo com eles. Era uma sociedade pervertida. Não bastasse haver essa perversão e a idolatria, Paulo caminha pela cidade e descobre um centro de feitiçaria. E ele entende que aquela terra era possuída por demônios. Era possuída por espíritos da maldade, legiões do mal. E Paulo começa a entender por que é que ele foi expulso dali. E aí Paulo entende que só tem uma maneira de vencer o diabo. E não é aqui. E não é aqui. É aqui. Ele mapeia a cidade e a Bíblia diz que ele encontrou 12 crentes dentro da cidade. Quantos? 12. Ele olhou para os 12, encontrou os crentes e olha a pergunta que ele fez. Vê se é comum essa pergunta. Vocês conhecem o Espírito Santo? A gente encontra o outro e pergunta: de que igreja você é? Aí o outro fala, mas de qual ministério que é? Aí dependendo do qual for, você já sabe até o cumprimento. Paz do Senhor, paz de Deus, shalom. E aí? Depende, né? Graça e paz. Paulo não perguntou nada disso. Paulo olhou para eles e disse: vocês conhecem o Espírito Santo? E isso aqui é que me apavora. Pergunte por quê? Porque a igreja está fundada já há 20 anos. Há 20 anos o Espírito Santo havia descido. Há 20 anos Jesus tinha batizado com o Espírito Santo e houve várias manifestações do Espírito Santo. 20 anos depois, Paulo encontra uma igreja formada na cidade de Éfeso, onde os crentes não conheciam o Espírito Santo. Aí Paulo pergunta: vocês conhecem o quê? O batismo de João, que era para o arrependimento. E aí a Bíblia diz que Paulo chamou eles para frente e colocou a mão sobre eles. E impondo Paulo as mãos sobre eles, veio sobre eles o Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas. E agora, a cidade gigante, que tinha em baixa temporada 500 mil habitantes, e em alta temporada 1 milhão de habitantes, a cidade rica dos gregos, que eram sábios, que viviam sob a égide da filosofia de Sócrates, Aristóteles e Platão, a cidade que deu ao mundo moderno hoje um dos seus pilares, que é a filosofia grega, uma civilização extremamente avançada e inteligente, uma cidade tomada por demônios, idolatria e perversidade, encontra um exército de 13 homens, um velho e 12 novos, só que todos eram cheios do Espírito Santo. Aconteceu algo na cidade de Éfeso que até hoje dá nó na cabeça dos historiadores, porque quando você vai procurar o fim do templo da deusa Diana, no Google diz assim: houve um terremoto e rachou o templo. Aí eu dei gargalhada quando li isso. Eu disse assim: tá, o terremoto acaba com o templo, mas não pode acabar com a religião. Mas a religião acabou. Não existe mais adoração a Diana, a Zeus, Hades, Poseidon. A religião dos gregos acabou. Como a religião dos gregos acabou? Um homem, um velho, cheio do Espírito Santo, ungiu mais 12 cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que Paulo ficou nessa cidade 3 anos e meio. Quantos anos?
Exatamente o tempo que Jesus levou para evangelizar os seus 12, para ensinar os 12. Foi 3 anos e meio de apostolado, colocando dentro daqueles homens a unção, o conhecimento e a autoridade. A cidade de Éfeso ficou tão cheia de Deus, que o templo da deusa Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, acabou. A religião de Diana acabou. Os centros de feitiçaria fecharam. Em Atos 19, no final, a Bíblia diz: e traziam diante de Paulo os livros de encantamento e as fórmulas para serem queimados em praça pública, porque já não prestava para mais nada. Por que não prestava para mais nada? Os espíritos que mandavam na cidade, os principados, as potestades, as hostes da maldade, não suportaram. 13 homens possuídos pelo Espírito Santo. Eu vou falar de novo. Não eram 13 homens sábios ao pensamento humano. Não eram 13 homens poliglotas, cheios de dinheiro e anel de formatura. Não eram 13 homens que tinham amizade com o imperador, com o governador, com o presidente. Eram 13 homens cheios do Espírito Santo. O diabo só respeita canela de fogo. O diabo só respeita homens e mulheres que acreditam que o poder de Deus ainda existe. Homens e mulheres que ao receberem o batismo com o Espírito Santo não se fazem de rogado. Quando estão na presença do Senhor, se soltam. Como disse o cantor aqui, eu vou dar lugar. Essa é uma frase pentecostal que deveria ser usada por todos nós. Dar lugar. Dar lugar para quem? Para que o Espírito Santo transforme o culto na laje, a mini vigília da laje, numa apoteose do Espírito Santo. A cidade de Éfeso era 5 vezes maior do que a Rocinha, em alta temporada. Em baixa temporada, 2,5 vezes o tamanho da Rocinha. E só aqui dentro nós temos pelo menos 4 ou 5 vezes mais o número de homens que Paulo tinha à sua disposição. E por que se somar todos nós juntos, mal conseguimos expulsar um demônio? Se juntarmos todos nós, não conseguimos curar a dor de cabeça de alguém. A gente não consegue tirar a dor de dente de alguém. Mas Paulo trazia os mortos à vida. No capítulo 20, Eutico cai de cima da janela e vai Paulo e diz assim: não está morto, levanta. E o morto levanta. Eu estou com o meu corpo arrepiado. Essa vigília é para uma outra proposta. Não é para você receber aquela palavrinha que vai te fazer chorar, aquelas lágrimas de crocodilo. Não é para você, ai Senhor, e o meu marido que está. Não, essa vigília é com a outra proposta. Deus quer te dar uma autoridade tão grande, um poder e uma habilidade tão grande, que quando você descer essas escadas e andar pelas ruas dessa comunidade, não se assuste se a sua sombra começar a levantar os paralíticos. Não se assuste se você passar perto de alguém, cumprimentar, dar bom dia, a pessoa cair endemoniada. Por quê? Porque Deus precisa do seu corpo. Para quê, pastor? Vós sois templo do Espírito Santo. O Espírito Santo quer caminhar na Rocinha dentro de você. Ele quer usar as suas mãos para curar os enfermos, os seus pés para possuir essa cidade, a sua voz para liberar uma palavra profética, os seus olhos para enxergar aquilo que os olhos ainda não viram. E se tem alguém que acredita nisso, dá um berro aqui para acordar a cidade toda. Não, eu não estou satisfeito. Você pode levantar a mão direita para o céu, pode chacoalhar a sua mão, pode colocar a sua mão no ombro de quem está do seu lado e agarrar a pessoa para mim, por favor. Pede a ela licença. Diga para ela, desculpa aí. O médico falou. Diga, o médico falou. Para não contrariar o pastor Marco. Agarrou a criatura, chacoalha ela, por favor. Não, mas chacoalha com vontade. Chacoalha até irritar ela, irrita ela. Diga, Deus te trouxe aqui para isso. Sacode a criatura, sacode. Diga, para isso. Deus te trouxe aqui porque Ele quer sacudir a sua vida, quer sacudir o seu casamento, quer sacudir a sua família, quer sacudir o seu ministério, quer sacudir a sua casa, quer sacudir o seu bairro. Deus quer sacudir a Rocinha.
céu está aqui. O céu está aberto sobre a roça. Queima tu Por que é que existe a carta aos Efésios? A carta aos Efésios foi escrita pelo apóstolo São Paulo 20 anos depois de ter passado por lá. Por que é que ele escreveu a carta? Porque falaram para ele. Ele estava atrás das grades. Falaram para ele, ó, a cidade de Éfeso está morrendo. A igreja não é mais a mesma. Não há mais profecias lá. Não há mais revelação. Não há mais interpretação de línguas. Não há mais arrebatamento de sentidos. Não há mais manifestações. E de dentro, de trás das grades, Paulo recebeu a revelação. Pegou uma caneta ou uma pena com nanquim e papiro. Escreveu a carta aos Efésios. No último capítulo, aos Efésios, Paulo vai dizer que ele entregou a carta na mão de um presbítero chamado Tíquico. E disse a Tíquico: leva esta carta ao pastor da cidade de Éfeso, que é Timóteo. Timóteo era um jovem pastor que não era mais aceito pela igreja de Éfeso, porque a igreja de Éfeso se tornou muito grande, muito rica e muito importante. E já não aceitava mais os ensinamentos que vinham de Paulo, porque os ensinamentos de Paulo eram em espírito. Para os gregos, Paulo não usou palavras de sabedoria humana. Quando ele chegou na cidade de Corinto, alguém falou: quando você esteve aqui, você plantou uma igreja usando a sabedoria humana. Paulo disse: não, quando eu fui ter convosco, nada do que eu vos falei foi em sublimidade de palavras de sabedoria humana. Tudo que eu ensinei para vocês foi em demonstração de espírito e poder de Deus. Para os gregos, Paulo não falou de filosofia. Para os gregos, Paulo ensinou autoridade espiritual. A primeira igreja que ele planta na Grécia é a igreja de Corinto. Pense numa igreja que para você entrar no culto você tinha que pegar uma senha. Pergunte para quê? Para saber que hora que você podia profetizar. Como assim, pastor? Que igreja organizada? Não, não tem nada de organização. É que todo crente era profeta. Consegue imaginar uma igreja onde todo mundo é profeta? Não conseguiu, né? Vou te fazer entender. Imagine que você não está mais na laje da Rocinha. Imagine que agora você está na igreja de Corinto. Cuidado! Pergunte por quê? O irmão da esquerda é profeta. O da direita tem o dom de variedade de línguas. O que está na sua frente interpreta as línguas. O que está atrás de você cura os enfermos. Aquela turma ali do cantão, eles têm dom de revelação. A turma do fundão tem o dom de discernir espíritos. A turma ali do canto tem o dom da fé. Essa turma aqui tem o dom de operação de maravilhas. Pense numa igreja onde o céu se misturava com a terra todo dia. Era a igreja de Corinto. Dali Paulo parte para Atenas. De Atenas para Éfeso. Então Paulo, que começa a plantar essas igrejas, ele está transpirando azeite. E sabe o que eu acho mais lindo da Bíblia? É que ao invés de Jesus revelar esse poder pentecostal de autoridade sobre demônios e cura divina para Pedro, porque Pedro era analfabeto. Pedro e João eram analfabetos. Como é que o senhor sabe, pastor? Atos capítulo 4 e 5. Os homens olhavam, viam Pedro pregar depois do Pentecoste e diziam: não são esses homens iletrados? Como estão falando coisas tão profundas? O Espírito Santo estava dentro deles. O Espírito Santo fluía através da boca deles. Você nunca se perguntou por que Pedro negou Jesus diante de uma vendedora, lá na noite que Jesus foi traído? Pedro medroso. Mas depois do Pentecoste, ó Pedro pulando no meio de uma multidão que chamou os crentes de bêbados, dizendo: aqui não tem ninguém bêbado. Ele tinha medo de uma mulher. Depois do Pentecoste, ele pulou no meio de uma multidão e disse: ninguém aqui está bêbado.
O que está acontecendo aqui é o que foi predito pelo profeta Joel, que disse que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Vossos velhos sonharão sonhos. Você está entendendo? Existe um antes e um depois na vida desses homens. Deus tem um antes e um depois dessa noite. Eu não me responsabilizo, porque alguns dos senhores vão sair daqui meio loucos. Vão dormir um pouquinho ainda essa madrugada e serão visitados por sonhos. Vão acordar de manhã tão diferentes que quando olhar para o espelho vão tomar um susto. Não vão se reconhecer. As pessoas vão olhar para você amanhã de maneira estranha. Vão ver, vão notar alguma coisa diferente. Pergunte por quê. Você vai estar possuído. Não pelo mal, mas pelo Espírito Santo. Vai acontecer com você o que aconteceu com Daniel. Vou repetir. Vai acontecer com alguns de vocês o que aconteceu com Daniel. Lembra o que eu contei agora há pouco? De tarde, 2 horas da tarde, o jejum foi tão forte que rasgou a película que separa esse mundo do outro. E olha um anjo saindo do mundo invisível e entrando no mundo físico. As pessoas não crentes não viram, mas sentiram. Vai começar a acontecer isso. Você vai chegar nos ambientes, vai dar bom dia, vai encostar numa pessoa, vão começar a tomar choque. Vão se arrepiar, vão dizer, o que está acontecendo? Aí você só diz, não estou sozinho aqui. Para ensinar na linguagem deles, diga para eles, eu estou com encosto. Como assim? Tem alguém dentro de mim. Não é algo, não é uma coisa, é alguém dentro de mim. E quem é esse alguém? É o Espírito Santo. Ele vai colocar um ponto final no ciclo da miséria da sua vida, no ciclo da angústia da sua vida, no ciclo da maldição da sua vida, no ciclo da perseguição da sua vida. Esta noite é uma noite de decreto. E o decreto de Deus é esse: termina hoje o ciclo da miséria. Começa hoje o ciclo da prosperidade. Prosperidade do quê? Prosperidade espiritual, emocional, física. Vai acontecer um reboliço na Rocinha. Ao escrever a carta aos Efésios, Paulo tenta relembrar aqueles crentes que a luta deles não é contra a carne nem contra o sangue. Deus está relembrando a gente. Você acha que seriamente que o seu problema é a sua sogra? É o seu cunhado, a sua cunhada, é o seu patrão? Não. Eles são meros instrumentos da maldade. Sua briga não é com eles, por isso não adianta discutir. Não adianta brigar. Você só vai vencê-los se você vencer quem está dentro deles. E Deus te dará estratégia. Deus vai te dar uma unção tão pesada que eu estou até com medo, Jesus. É perigoso dar até Rede Globo na porta da sua casa. Vamos dizer, mas aquele homem, aquela mulher, sim, é lá, está fazendo fila para entrar na casa deles. A pessoa entra sentada na cadeira de roda e sai empurrando a cadeira de roda do outro lado. O senhor é maluco? Não, eu só creio num último avivamento. Porque Jesus está voltando. E nesta reta final, coisas que nós nunca vimos, nós vamos ver. Vai se cumprir, 1 Coríntios 2:9, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, e aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para os irmãos que vieram na vigília da laje nessa noite. O Senhor precisa de você, mas Ele precisa de uma igreja mais viva, de uma igreja que volte a crer, que volte a buscar, que volte a se consagrar. Ficamos procurando fórmulas, mecanismos, palavras mágicas, frases de efeito. Ficamos procurando alguém que nos diga como virar a chave. E aí vem o Senhor e diz: a receita é antiga, não há nada de novo. A questão é que nós deixamos de utilizar.
Deus vai te levantar. Eu ensinava agora há pouco, porque as pessoas me olham e sempre dizem: como é que esse homem aguenta? Porque tudo que acontece comigo vai parar no Jornal Nacional. E as pessoas dizem: como é que acontece? Como é que ele sai de tudo isso? Simples. Meus pés fincados em uma rocha. Nunca deixei de subir um monte para orar. Tem minha campanha e minha equipe de oração. Tem minha mãe de oração. E eu ainda acredito nos dons do Espírito Santo. Não há um dia que se passe sem que eu deixe de orar em línguas estranhas. Porque eu recebi essa autoridade. E não importa perto de quem eu esteja, eu nunca vou esquecer que dentro de mim está alguém que é maior do que todos que estão ao meu redor. Deus não te trouxe esta vigília só porque você está necessitado. Vigília não é culto para gente normal. É culto para gente doido. É sério, só doido fica aqui. Está todo mundo capengando, cansado, um olho. Tem gente que está dormindo com o olho descansando na corda. Agora vai esse. É porque é uma guerra. É uma guerra, isso aqui é um culto de guerra. Nem o diabo entende você. Então como é que ela aguenta ficar ali escutando naquele calor? Isso aqui não é culto normal. Por isso as armas que Deus vai te dar não são armas normais. São armas espirituais. Se você acredita nisso, eu profetizo que você vai ter um testemunho para contar. E vai ser só o começo de um novo ciclo na sua história. E acredite, o diabo existe. Está vivo e atuante. E ele se alimenta da sua ignorância. De você não saber quem você é. De você não acreditar na autoridade que você tem. Mas se você descobrir a autoridade que você tem, se você se levantar nesta madrugada com tudo que Deus te deu, se você se agarrar nas promessas que Deus te fez, pode se levantar contra você 11.000 demônios. 1.000 cairá de um lado, 10.000 cairá do outro lado, e você não poderá ser atingido. Alguém acredita nessas coisas? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Alguém aqui nesta vigília tem uma promessa de Deus muito grande que ainda não aconteceu? Só esse? Vou perguntar de novo. Alguém aqui tem uma promessa de Deus que ainda não aconteceu? Se você tem essa promessa, por que você está com essa cara feia? Parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Se você tem uma promessa gigante de Deus, pode ficar tranquilo. Não tem câncer, não tem Covid, não tem HIV, não tem bala perdida, não tem acidente, não tem vingança, não tem polícia, não tem governo, não tem Satanás que possa tocar em você, porque a promessa que Deus te fez, ela te imortalizou. Você está imortalizado até que se cumpra na sua vida tudo aquilo que Deus prometeu que ia te dar. Só que as coisas que Deus te prometeu estão em um nível espiritual. E você tem que acreditar em loucuras. Diga comigo, loucuras. Eu vou terminar contando um testemunho. Eu tinha 15 anos de idade. Cortador de cana de açúcar no interior de São Paulo. Apanhava laranja, algodão e café para levar comida para dentro de casa. Me converti numa Assembleia de Deus pequenina, de gente simples. Os únicos instrumentos que a gente tinha eram uma sanfona e um pandeiro. As irmãs do círculo de oração oravam de verdade. E eu me converti e me aproximei de crente, mais crente do que eu. E eu acabei ficando louco igual eles. Eu era tão louco que eu ia em todo culto que você imaginar, eu estava lá. Eu estou num culto de círculo de oração. Ó, tinha lá meia dúzia de velhinhas e eu sentado lá atrás, assistindo o culto. Vai para a tribuna, para o púlpito da igreja, a irmã Geni, que era uma carioca aqui de São João do Meriti, que mudou lá para o interior de São Paulo e arrastou para o interior os dons que só tem no Rio de Janeiro. Esse irmão é carioca. O resto eu não sei de que país é, não. Eu estou elogiando vocês. Vou falar de novo. E ela arrastou para o interior de São Paulo os dons que só os cariocas têm.
Porque a gente de São Paulo era muito tranquilo nessa questão de dons. A gente acreditava, mas a gente nunca tinha visto. Tá a irmã Geni no púlpito e ela usava um óculos fundo de garrafa. Porque ela era cega. E ela tá olhando assim para frente. Ela fala: minhas irmãs tá vendo o que eu estou vendo ali atrás? Ela tirou o óculos. Olha lá, irmã, vocês estão vendo a irmã Dalva, diretora do círculo de oração da igreja, disse assim: Geni, com óculos você já não enxerga, você tirou o óculos, está vendo o quê? Ela disse: Darva, eu estou vendo lá, ó. O que você está vendo, Geni? Eu estou vendo aquele menino lá, ó. Todo mundo olhou para trás e eu olhei também. Mas só tinha eu de menino lá. Ela falou: esse menino aí, ó. Eu estou vendo ele embrulhado na bandeira do Brasil. Eu tinha 15 anos de idade. Desse tamanho. Sofria de inanição, não tinha comida. Eu estou vendo ele embrulhado na bandeira do Brasil. Eu estava usando um chinelo havaiano. Aqui era vermelho e aqui era azul. E o meu era chinelo de fogo. Quer perguntar por quê? Arrebentava, minha mãe colocava um grampo lá por baixo. Ela esquentava, ou um prego. Aí eu passava o pé no chão, saía faísca. Vocês vão dizer: olha esse sapatinho de fogo. Mão cheio de calo. Menino pobre. Eu estou vendo ele embrulhado na bandeira do Brasil, minhas irmãs. Aí ela limpou e foi: ele está voando agora. Ela parou de olhar para mim e começou a olhar para cima. Minhas irmãs: olha ele lá em cima voando. As irmãs olhavam, ninguém via nada, só a Geni que via. E ela disse: e olha agora, está vindo um monte de bandeira voando de tudo quanto é lugar. As bandeiras param na frente dele e se curvam. Uma, duas, não dá para contar. A velhinha terminou falando em línguas. Eu saí dali assustado, nunca tinha visto isso. Semana da frente, culto da mocidade. Me deram a palavra e eu fui dar o testemunho e contei a visão da irmã Geni. Para que eu contei? Eu virei motivo de piada na igreja. Apelido: bandeirinha, homem pássaro. Porque não era você, bocó. Todo mundo ri, virei motivo de escárnio e deboche. Mas aqui dentro uma voz dizia para mim: acredita. Porque quem falou não foi o homem, fui eu. Aleluia. 2 anos e meio atrás, eu estava saindo do Cazaquistão, entrando dentro de um avião presidencial, sentado na sala onde só tinham autoridades com A maiúsculo, presidente da república, ministro de estado, e eu, um deputado, sentado ali. Mais 15 deputados sentados lá para o fundo do avião, mas ali só estava eu. Todo mundo dormiu, eu vi uns roncando. Eu peguei o celular e falei: vou fazer uns videozinhos, vou ganhar uns cliques. Eu falei: não vou fazer essa maldade. Eu não conseguia dormir, fiquei incomodado. De repente, o meu coração começou a palpitar e eu senti uma presença. Não era ruim, era boa. Uma voz falou suavemente aqui no meu ouvido: sou fiel ou não sou? Eu me despertei, ouvi a voz de novo, saí correndo, fui para o banheiro do avião. O banheiro de avião é tão apertado. Eu fiz ali um malabarismo e transformei o vaso sanitário num altar. E o Senhor disse para mim: olha o que eu faço com um cortador de cana de açúcar. Olha o que eu faço com um apanhador de laranja, algodão e café. Você saiu do Cazaquistão e está indo para o Japão. Dali eu fui para a China, dali nós fomos para a Índia. E hoje eu tenho empregado em quase 100 países do mundo. Me comunico em 3 idiomas. Escrevi livros. E alguém vai dizer que é mérito meu? Sobrenatural. Enquanto você acreditar que tudo na sua vida se resolve aqui, você vai ficar pesado. Você tem que começar a entender nas entrelinhas o que Deus está fazendo. Deus só prova quem Ele quer provar. A sua guerra não é contra a sua mãe, contra o seu pai, contra o seu vizinho, seu ex-marido, sua ex-esposa. Não, a sua guerra é contra demônios.
Comece a dar ordem nesta noite. Quando você pisar na rua da sua casa, ei, escute esse louco pregador. Dá um grito na rua: cheguei! Se não escutar nada, grita de novo: estou avisando, eu cheguei! Quem manda nessa jossa sou eu agora. Não tem tranca-rua, não tem biqueira. Sou eu, a autoridade sou eu. Chegou na porta da sua casa, não entra não, abre a porta, olha para o relógio, fala: 5 segundos para sair lá de dentro que não presta. Porque eu vou entrar na força de uma leoa parida aí dentro. Vou entrar numa unção terrível. Se você não sentir que nada saiu, entra, tranca a porta, levanta as mãos e começa a orar. Falando em línguas, com autoridade, vai expulsando demônios. Expulsa demônio do copo, do guarda-roupa, da roupa. Expulsa os demônios. Diga a eles: eu sei que vocês estavam aqui, e aqui não é o lugar de vocês. E invoque os anjos. Peça ao Senhor para encher a sua casa de anjos. E você vai ver o que vai acontecer com a vida dos seus filhos depois dessa noite. Você vai ver a unção que vai vir sobre o seu ministério depois desse culto. Anote, você vai pregar a mesma mensagem. Aí os crentes vão falar: de onde é que você tirou isso? Você não vai entender, mas é a coisa que eu prego sempre. A questão não está nas palavras, está na glória, no sobrenatural que vai te envolver. A minha proposta nessa madrugada é que quando você descer essa escadaria, você saia daqui possuído a autoridade que Deus te deu. Você não é normal. Alguém crê nessas loucuras? Então agora não dá um grito não, dá um berro de glória a Deus aqui dentro. Fica de pé comigo. Pegue na mão de quem está do seu lado. Senhor, esse culto é tão poderoso que daqui a alguns dias vão ter milhões de visualizações na internet. O Senhor poderia ter escolhido uma catedral. O Senhor poderia ter escolhido o Leblon, o Recreio. Mas o Senhor escolheu a Rocinha. E eu sei o porquê, Pai. É porque onde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Senhor, eu preguei sobre o sobrenatural, e eu quero ver o sobrenatural envolver esta vigília agora. Senhor, nós queremos atrair a sua presença, porque nós já fomos atraídos pela sua glória. Feche os olhos e levante a mão direita aberta para o céu. Diga comigo em nome de Jesus: todos os demônios que operaram contra a minha família, contra a minha casa, contra o meu trabalho, meu ministério, eu ordeno, não estou pedindo, estou ordenando. Venha para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão com autoridade. Eu vou contar até 3. Nós vamos jogar no chão e vamos pisar em cima. Vai se cumprir Lucas 10:19. Eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre toda a obra do diabo, e nada fará mal a vocês. Depois que você pisar em cima, nós precisamos confirmar a profecia. A Bíblia diz que quando 2 ligam na terra, está ligado no céu. Você vai abraçar 2 pessoas depois e vai dizer para cada uma delas: você conhece o Espírito Santo? Porque se conhecer, ele muda a sua vida nesta madrugada. 1,
você nunca mais será o mesmo. 1,5. Sua família sentirá orgulho de você de novo. 2. Quem viver verá o que acontecerá esse ano na sua família. 2,5. A Rocinha será conhecida como a capital do avivamento do Rio de Janeiro. 3. Jogue no chão. Pisa em cima. Pisa em cima. Pisa em cima. Pisa em cima. Pisa em cima.